é que eu vou tratar o meu mioma sem pílula? Como é Uhum, que eu vou reverter a minha endometriose sem a pílula se eu tenho dor? O que que você uhum. diz para essas mulheres? Porque o que eu respondo, elas já sabem. Agora eu queria que elas ouvissem de você. Tá. Bom, quando envolve um quadro de dor, de realmente um desconforto muito grande, eu até sugiro que essa mulher faça mudanças alimentares no estilo de vida dela antes dela largar a pílula. Porque se ela largar a pílula de uma hora para outra, do dia para noite, ela não vai ter uma experiência boa. E ela vai voltar com a pílula e além dela voltar, ela vai ficar com aquilo gravado na mente dela que ela não consegue viver sem aquilo, né? Então, eu acho que realmente iniciar essas mudanças alimentares 1, 2 meses antes, né? E depois você iniciar esse processo, né? Mas sabendo que tudo que você vai sentir ali não necessariamente é igual ao que você sentia no contexto há anos atrás. E isso é muito legal de trazer, porque muitas vezes quando a gente teve o diagnóstico de um desequilíbrio, a gente estava vivendo em outro contexto. E talvez esse seja o primeiro ponto para a gente se questionar. Que contexto eu estava vivendo quando eu recebi aquele diagnóstico? De relacionamento, de cidade, de estresse, de alimentação, de atividade física, de sono, de tudo, né? Porque algumas mulheres que tiveram a oportunidade, digamos, de mudar esse contexto e hoje se sentem melhores também vão ter muito mais essa autonomia de entender que elas são hoje diferentes do que elas eram no passado. Então, acho que isso é um ponto Sim. bem importante, né? O que você sentia há 10 anos atrás não necessariamente vai ser o que você sente hoje. E aí, iniciadas essas mudanças alimentares, né, e também essa avaliação desse contexto, aí sim você tentar essa transição do sem pílula. Mas sempre entendendo que se existe ainda aquele quadro, seja ele de acne, seja ele de um mioma, né, ainda tem um desequilíbrio a ser trabalhado, né. Então, por exemplo, na acne, a gente tem muita relação bem evidente com a alimentação, com o intestino, às vezes até com uma questão da tireoide, os miomas, né, assim como até a própria endometriose, é muita questão da estagnação, né? Então, por isso que é legal até a gente sair do contexto útero e entendendo quais são os outros sintomas, né? Então, uma mulher que tem uma estagnação de sangue, ou às vezes ela tem muitos quadros assim recorrentes na vida de anemia, de falta de ferro mesmo, ou é aquela pessoa que tem mais irritabilidade, né? Essa característica da irritabilidade é muito forte. Ou ela sente muito essa sensação de frio mesmo, né? Aqui na lombar, a dor no baixo ventre, e às vezes aquela dor que irradia para as pernas, né? Então, essa sensação de falta de calor no período menstrual. Então, a gente ir conectando essas outras coisas, né? Ou talvez uma mulher que tem acne, ela olha para as unhas e está com as unhas todas onduladas, ou toda cheia de manchinha, né? Ela não tem uma digestão legal, ela tem a pele oleosa. Então, não é só o sistema reprodutor ali, né, ginecológico, que está Sim, gritando, tá. né? O corpo como um todo está dando sinais. E aí a gente começa a olhar para esses sinais. E eu acho que o outro ponto é também entender que a gente não muda. A gente tem mudanças, às vezes, até assim, relativamente rápidas, mas quanto mais crônico é algo, né? Quanto mais tempo você tem aquilo que tá, digamos, te acompanhando, né? Mais tempo a gente precisa também para mudar aquilo, né? Então, seja porque ele vem junto de um padrão de pensamento muito enraizado, esse padrão de pensamento até afeta diretamente da sua digestão, por exemplo. Então, vamos supor que você é uma pessoa super ansiosa, você sempre que vai comer, acaba comendo sem respirar, acaba comendo muito, misturando muitos alimentos. Às vezes são até alimentos saudáveis, né? Mas a sua digestão, você está sempre ali com o intestino realmente com gases, estufado. Então, tudo isso vai trazendo esse contexto emocional, comportamental, alimentar também, né? E realmente olhar para essa questão dos hábitos, né? Então, começar com pequenos passos, assim, aquele negócio do incluir, mas o que você tem hoje na sua vida que é de pacote, que é industrializado e que dura, tem uma data de validade aí de 1 mês, digamos, né? Então, que produto que teoricamente era para ser fresco e tem uma data de validade longa, né? Você vai à feira, ou a maior parte do seu. Eu falo que olhar o lixo é uma forma bem fácil de saber como está a alimentação, né? Se tem muito Sim. lixo reciclável e pouco orgânico, então tá precisando mudar esse contexto também. Então a gente sempre começa desse básico, que é mudar
a alimentação para uma alimentação saudável. E a segunda parte é, digamos, um passo além, é mudar uma alimentação saudável para uma alimentação terapêutica, né? E aí vem já um pouco da questão das individualidades, vem um pouco da questão de cada tipo de desequilíbrio de uma mulher, né? Então, até, por exemplo, mencionando alguns exemplos, né? Nos ovários policísticos, no geral, é comum encontrar mulheres também com resistência à insulina, né? Não sempre, nem todas as mulheres com ovário policístico têm resistência à insulina, mas alguns alimentos, por exemplo, essa mulher realmente vai precisar consumir uma quantidade maior de fibras, ela precisa garantir que ela está tomando sol, tem um bom nível de vitamina D, né? Ela talvez precise colocar mais gorduras na alimentação dela e não tudo tão refinado. Então, às vezes até uma pessoa que come tapioca lá de manhã e com ovo e tá achando que tá super saudável, mas sei lá, a quantidade de tapioca é um copo de tapioca, é muita coisa, né? Então, esses pequenos ajustes às vezes são necessários. A canela, por exemplo, né? Daí vem essa questão dos terapêuticos, as dicas que a gente deu também dos workshops, né? Já uma mulher com endometriose, né? Se ela entrar numa alimentação super rica em carne para emagrecer, por exemplo, pode ser que ela se inflame mais ainda, né? Se ela aumentar muito a quantidade de fibra e ela geralmente tem um desequilíbrio intestinal também, com muitos gases e tudo mais, ela também vai se inflamar um pouco mais. Então, esse passo além que é o passo terapêutico, que é a gente olhar os fatores em comum além da questão da alimentação saudável, né? Ótimo. Até vou fazer um parênteses aqui, Pri, que às vezes eu estou falando disso, sobre alimentação e tal, e aí muitas mulheres vêm e falam assim, mas eu tenho uma alimentação super saudável, eu como frutas, verduras e legumes, eu evito carne vermelha. Acho que é importante a gente pontuar também que quando a gente está falando sobre uma irregularidade, não é só uma alimentação saudável, mas é uma alimentação saudável e adequada para cada caso, não é isso? Isso. É muito comum receber esse relato, né? Ah, eu como arroz integral, eu como feijão. Então, às vezes, assim, os erros simples e que são comuns, né? Essa pessoa come vegetais, mas ela come só no almoço, ela não come no jantar, né? Ou ela acaba tomando muito álcool no final de semana, né? Ou às vezes ela faz tudo muito saudável e só come vegetais, salada e não come coisas mesmo de nutrientes, né? Ou às vezes a alimentação tá tudo bem também, tá super equilibrada e boa, mas a digestão não tá boa, né? Ou ela Sim. vem acumulando coisas, até de fatores genéticos, mas também do ambiente que ela se expôs, onde ela tem uma dificuldade de detoxificação, né? Então aquela pessoa que é sensível a medicamentos, sensível a café e às vezes não percebe, passa a ser cada vez mais sensível ao álcool, é muito sensível a cheiros, então qualquer tipo de cheiro incomoda muito ela, é sensível a som, né, a som muito alto. Então, tem às vezes também, até quando a gente fala da alimentação e da genética, até a gente puxa um pouco para a questão da ancestralidade, né? Que assim, cada um Sim. já veio com uma carga também de saúde e uma carga de doença, digamos, né? Então, às vezes você está fazendo tudo bem, mas esses fatores também pesaram de alguma forma, né? Então, de fato, a gente associando isso. E também a gente precisa, quanto mais desequilibrado a gente está, mais potente precisam ser as estratégias e também as ajudas, com fitoterápicos, por exemplo, né? Então, ou até com os próprios chás, né? O chá de folha de amora, que a gente usa para muitos casos, o chá de Dente de fenugreco, leão. dente de leão, né? E aí vem os fitoterápicos concentrados, mesmo, por exemplo, algo que é super importante hoje são os adaptógenos, né? Que são as ervas que ajudam a gente a modular o estresse, né? Quem hoje não precisa de uma modulação de estresse, né? É. Então, e até assim, vem o contexto também do ambiente que a gente está e do que ele está fornecendo para a gente. Por exemplo, algo que muito comumente a gente tem é deficiência de magnésio, porque o nosso solo está pobre em magnésio, né? Então, às vezes, mesmo consumindo um alimento que era para ser mais rico em magnésio, a gente não tem esse suporte, né? Ou porque a gente está em um contexto onde você está mais estressada, ou realmente em mais contato com esses contaminantes ambientais, você demanda mais daquilo, né? Então, acaba sendo realmente um equilíbrio. Muitas mulheres que têm uma visão assim de uma medicina mais natural, né, da alimentação, às vezes até me questionam, mas Pri, não é, né, eu preciso de suplemento, né, realmente não dá só com a alimentação. Eu falo, sim, a alimentação dá a partir do momento que a gente faz uma manutenção. Quando a gente Show. está
em um desequilíbrio considerável, né? Por exemplo, uma deficiência de ferro muito grande, uma deficiência de B12, uma alteração de cortisol e tudo mais, a gente precisa sim disso, de uma forma concentrada, né? E talvez até o exemplo da vitamina D, que eu tenho falado recentemente, também é um ótimo exemplo para isso, né? Ou você toma sol todo santo dia, 20 minutos, e verifica como é que tá a sua vitamina D, ou você toma um suplemento, né? Então, realmente, pra gente, a gente não vive mais esse contexto ideal, né? De ter um solo É, super fértil, de plantar tudo que a gente, né? Ou boa parte do que a gente come, de tomar sol, de, né, viver em contato com em um ambiente menos tóxico e tudo mais. Então, isso acaba sendo alguns fatores para a gente considerar.